Beleza. Pois bem, gente, então vamos começar aí, vamos retomar o conteúdo nosso da aula de semana passada, né? Onde nós estamos falando, nós fizemos um arcabouço histórico da filosofia do direito, ou, desculpa, dos direitos humanos, né? E então nós falamos da busca pelos direitos humanos desde a antiguidade até chegar nos nossos dias, né? Então falamos das primeiras eventos históricos sobre os direitos humanos lá na Inglaterra, em 1215, com a criação da Carta Magna, limitando os poderes do rei João Sem Terra. Depois, nós falamos de alguns contratualistas, chegamos na independência dos Estados Unidos, na Declaração de Direitos, que também restringiu o poder dos governantes, né? E também e a partir dali também teve a liberdade a liberdade civil e política, né? Garantida já a partir da Constituição norte-americana ali. Depois nós falamos sobre a Revolução Francesa, que foi muito importante para a criação da Declaração dos Direitos Humanos. Ali nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde também foi instaurado um novo regime de governo, regime democrático, e ali os direitos dos cidadãos, né, foram reconhecidos a ponto de poderem escolher os seus próprios candidatos, né? Isso foi muito importante. Falamos também da Revolução Industrial, da Revolução Gloriosa, que foram algumas revoluções liberais, e essas revoluções liberais, elas foram importantes na consolidação da propriedade privada, dos direitos de liberdade, das ideias liberalistas de uma maneira geral, e, logicamente, todos esses fatos históricos contribuíram para que, depois da Segunda Guerra Mundial, fosse criada a Organização das Nações Unidas, em 1945, que teve como papel primordial, então, discutir e formalizar uma proposta, uma resolução sobre os direitos fundamentais da pessoa humana, que foi a própria Declaração dos Direitos Humanos, né? E aí nós paramos naquele slide que está postado para vocês, lá mesmo no Liceu, do qual eu vou mostrar aqui para vocês agora. Só confirme para mim se vocês estão vendo ele. Este slide aqui. Estão vendo? Coloquem aí e marquem no chat para mim, por favor. Isso, beleza, tá ótimo. Então tá bom, deixa eu voltar no slide. E aí nós falamos, né? Terminamos nossa aula justamente aqui. Às vezes eu tenho que desligar, tá? O meu rosto aqui, porque eu tenho que ir permitindo o pessoal aparecendo aqui, tá? Tem muita gente. Viviane acabou de entrar. Então, nós estamos falando dos desafios da implementação dos direitos humanos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil não, no mundo todo. É um desafio. Nós sabemos que ainda tem muito caminho a ser trilhado, percorrido ainda, para a consolidação e efetivação dos direitos humanos. E terminamos isso na aula passada, né? Bom, e paramos bem aqui, tá? Sobre as gerações dos direitos humanos, dos quais nós vamos falar hoje, da primeira, segunda e terceira geração, tá? E das suas características.
Então, é só para retomar aqui, fazer um link da discussão nossa aqui, tá? Os direitos humanos são os direitos, são os próprios direitos naturais que nós discutimos com vocês na aula passada, e também e vamos discutir os direitos naturais, inclusive em filosofia do direito, né? Mas direitos humanos são direitos humanos são direitos naturais garantidos a todos os indivíduos, independente de classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Então, o que nós falamos são os direitos inerentes a toda pessoa humana, direito de que o cidadão tem para que ele possa viver a sua vida com qualidade, com dignidade de vida, né? E isso é independente ao que está escrito aí, raça, gênero, posicionamento político, posição econômica e etc. Então, todas as pessoas, independentemente de quem seja, têm os mesmos os direitos e valem para todos. Isso tem que ficar... isso a gente gosta de frisar muito, pois nós vivemos uma época em que esses direitos são desrespeitados, principalmente no que diz respeito às minorias, aos excluídos, aos estrangeiros, né? Então, sempre bom a gente frisar isso daí. Um conceito que cai sempre em concurso é o conceito de direitos humanos que está escrito na própria resolução da ONU, tá? Gente, prestem muita atenção nisso daqui. Então, esse conceito está aí. São garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana, né? Então, vejam que tem um direito objetivo aqui e tem um direito subjetivo. Se vocês prestarem atenção, quando os direitos humanos eles são determinados em um ordenamento jurídico, e nós falamos isso com vocês, como tratados e constituições, eles são chamados de direitos, fundamentais, tá? E daí nós temos esse conceito da ONU que se relaciona nisso que nós estamos falando. Bom, os direitos humanos, gente, são direitos naturais, então, garantidos a todos os indivíduos. Na definição das Nações Unidas, então, consistem nessas garantias jurídicas, tá? Bom, os direitos humanos, eles são construídos através dos diversos tipos de contextos históricos, tá, gente? Que vão se moldando a cada realidade, a cada situação, a cada época e cada contexto social, tá? Isto se dá aos direitos humanos uma espécie de vamos dizer assim, de evolução que vai ocorrendo de geração em geração, tá? Então, os direitos humanos, eles vão constantemente evoluindo de acordo com cada época e de acordo com a evolução histórica, tá? Bom, é nisso que nós estamos falando aí, que vai se moldando a cada necessidade e em cada época, né? Em 1979, Karel Václav, né, que era um defensor, um jurista defensor proeminente polonês, defendeu numa das suas palestras esta ideia de geração dos direitos, onde ele defendeu uma teoria e ali não possuía pretensão científica nenhuma, mas ele estava ali preocupado muito em estabelecer uma relação e as características básicas dos direitos humanos de acordo com
as gerações de direitos que ele descreveu, tá? Sabidamente, essas declarações de direitos hoje, de primeira, segunda e terceira geração, inicialmente, elas têm uma função muito mais, então, didática, pedagógica, para nós identificarmos esses direitos humanos sempre em perspectivas históricas de entendimento, tá? Esse era o grande objetivo aí de Karel Vazak, quando ele criou e tornou possível essa teoria, então, das gerações, distribuindo, então, os direitos humanos em primeira geração, segunda geração e terceira geração. Na primeira geração, a ênfase é as liberdades, tá? As liberdades individuais, civis e políticas de cada pessoa, tá? Um instante. Liberdades individuais de cada pessoa. Está relacionado aí com os direitos civis e políticos do indivíduo, tá? Os direitos de segunda geração está relacionado com os direitos de igualdade. São os direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui, a ênfase dada, aqui na segunda geração, é dada a ênfase de igualdade a todas as pessoas no que diz respeito aos aspectos sociais, econômicos e culturais. O terceiro aspecto aí da geração é o direito dos povos, e que dá muita ênfase aí a questão da fraternidade e da solidariedade, né? Ou solidariedade, hoje se fala muito solidariedade. Se vocês prestarem atenção, essas ênfases que nós estamos falando aqui de liberdade, igualdade, fraternidade, é o lema da própria Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então, bom, só para nós discutirmos aqui, hoje já se fala em direito de quarta geração, a maioria dos doutrinadores já trabalha nessa dimensão, tá? De direitos transindividuais, que é o direito à vida, numa escala planetária, o direito às futuras gerações, à vida, e direitos como desenvolvimento sustentável, bioética, biodireito, direito à privacidade, tá? Bom, os direitos de primeira geração, tá, gente? Os direitos humanos de primeira geração, eles são associados ao contexto do final do século XVIII, né? Como nós já falamos no início, mais precisamente com a independência dos Estados Unidos e a criação de sua Constituição em 1787, além da própria Revolução Francesa em 1789. Se vocês prestarem atenção, era uma época de muitas revoluções que aconteceram no mundo ocidental, a partir da Europa, e que se espalhou ali para os Estados Unidos, né? O marco histórico deste período, então, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Não esqueçam disso daí. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, este período, né, essa geração, tem como elemento principal a ideia, como já falamos, de liberdade individual concentrada nos direitos civis e políticos. Esses direitos aí só podem ser conquistados mediante o próprio controle do Estado, tá? Já que a sua atuação interfere na liberdade do indivíduo. Isso aí é muito importante, de nós destacarmos isso daí, pois na primeira geração dos direitos humanos, há uma imposição de limites ao Estado, tá? Onde o Estado é que deve controlar
os atos das pessoas, que deve controlar a, a, a realidade política e civil dos indivíduos dentro do Estado, e ele deve garantir a proteção dos diversos direitos relacionados aos direitos civis e políticos, tá? Como, por exemplo, que está aqui, direito à liberdade, à vida, à propriedade, à manifestação de ideias, à manifestação religiosa, à expressão, a direito à expressão, ao voto, entre outros direitos que nós vamos conversando aí com vocês, tá? Esses direitos de primeira geração, eles têm como característica, então, a liberdade. A liberdade está associada como características desses direitos de primeira geração, e é uma imposição aos limites do Estado. Isso significa que são também conhecidos como direitos negativos. Negativos no sentido de que o Estado não deve, tá? O Estado não deve colocar obstáculo na efetivação dos direitos individuais. O Estado não pode proibir o direito de liberdade das pessoas de ter uma religião, de escolher os seus candidatos, de buscar os seus próprios posicionamentos, o seu direito de manifestação e assim por diante. Então, o Estado não pode, não deve, tá? Nunca proibir esses direitos relacionados com a liberdade civil e política do cidadão, tá? Bom, continuando aí, só para dar uma ênfase maior ainda para vocês, os direitos civis ou individuais de cada um de nós, eles são prerrogativas nossas que protegem a nossa integridade humana, tá? Em todos os sentidos, seja ela física, psíquica ou moral, contra o próprio abuso do poder ou contra qualquer tipo de arbitrariedade estatal, tá? Simplesmente o direito à nossa liberdade é que vai garantir com que não haja abuso do poder por parte, principalmente, dos governantes que dirigem o Estado, tá? Leucimar, Sim. mas só para comentar ou que você comente algo sobre isso, mas na pandemia, por exemplo, vários direitos individuais foram rompidos, ou não? Sim, concordo com você. Dessa primeira Então, geração, né? Daqui a pouco, lá mais no final, nós iremos falar, se der tempo, nós vamos entrar numa questão que, no primeiro dia de aula, nós até chamamos a atenção de vocês. Há duas correntes básicas do pensamento filosófico que garante os direitos humanos, que fazem a afirmação de que os direitos humanos, eles têm que ser absolutos e que têm que ser relativos, né? Então, a primeira corrente nos diz que, e existem muitos que defendem a ideia de que os direitos humanos, eles são absolutos. Aí, usando neste caso aqui, o Estado estaria proibindo, então, a liberdade das pessoas, de uma maneira ou de outra. Outra corrente que garante o pensamento filosófico que embasa os direitos humanos é a corrente relativista, tá? Que afirma que os direitos humanos, eles são relativos. A grande maioria da doutrina hoje afirma que os direitos humanos, eles são importantes, mas eles têm a sua relatividade, pois depende de uma série de situações, né? Este exemplo que você citou aqui, por exemplo, é uma situação que é permitido. Então, o governo pode e tem um dever, inclusive, não só pode, como tem um dever de restringir determinadas liberdades civis e políticas dos indivíduos.
Esse caso da pandemia que você está citando aí é um exemplo que nós todos estamos vivendo, né? Ele restringe a nossa locomoção, ele nos obriga a ficar em isolamento social e etc, etc. Nós vamos ver esses casos aqui, esses casos, alguns casos com vocês, tá? É, que é previsto na própria Constituição, como estado de emergência, estado de calamidade pública e assim por diante, tá? Vejam, no artigo 5º da Constituição fala que todos têm direito à vida, né? Todos têm o direito à vida, mas há situações que a vida, ela pode ser abolida, ela pode ser suprimida. Por exemplo, alguns casos de aborto, isso no nosso próprio ordenamento jurídico. Então, são situações que iremos discutir com vocês já, no decorrer do curso, né, ao trazer vários casos concretos. Quem é que estava falando aqui agora comigo, no início? Sobre a Flávia Piovesan, que está lendo o livro dela, né, e está gostando muito da leitura. E lá tem muitos desses casos concretos que falam sobre isso daí. Então, exemplos desses direitos civis, né, também são a liberdade de expressão, liberdade do devido processo legal, liberdade da presunção de inocência, liberdade à vida privada, a liberdade de locomoção, e entre outros, são outros exemplos também dos direitos de primeira geração. Dos direitos políticos, né, nós temos aí os direitos que asseguram a nossa participação política na administração do Estado, como, por exemplo, o direito que nos garante, por meio do voto, escolher os nossos representantes, o direito de votar e o direito de ser votado, o direito de ocupar cargos ou funções políticas, o direito de permanecer em determinados cargos. Então, são chamados de direitos de cidadania, que são direitos que estão ligados aí ao processo eleitoral, né? Entre esses direitos, nós temos aí o direito de filiação partidária. Qualquer um de nós, se quisermos, poderemos fazer parte de algum partido político, né? Qualquer um de nós temos o direito de fazer o alistamento eleitoral para escolher os nossos candidatos. E, acima de tudo, nós temos o direito de escolher qualquer grupo de pessoas baseados na ideologia ou em outros posicionamentos, seja quais for, de escolher outros grupos que alternem no poder. Isso são direitos políticos, tá? Isso aí são direitos políticos que são nossos e que tem que ser respeitado. E o Estado deve respeitar isso daí, né? A diferença básica entre os direitos civis e políticos é que os direitos civis, eles são universais, tá? Eles são amplos, eles são gerais, ele abrange a todas as pessoas, como nós já falamos com vocês, independente de qualquer distinção. Agora, os direitos políticos, eles são direitos de participação das pessoas, mas eles são direitos restritos à nossa cidadania, e eles atingem somente pessoas que são capazes de participar da participação ativa, tá? Como, por exemplo, os eleitores que têm o direito garantido de participar da vida política e institucional de cada país. Bom, a segunda geração são chamados de direitos sociais, econômicos e culturais. Eles estão relacionados com a igualdade. E eles são considerados também de direitos positivos. Por que positivos? Porque é uma exigência do Estado que
que tem a obrigação de fazer. Os direitos sociais, econômicos e culturais, eles só podem ser alcançados se o Estado auxiliar, se o Estado intervir diretamente por meio de uma série de políticas públicas, por exemplo, para garantir o direito ao trabalho, ao direito à saúde, ao direito à educação, ao direito à greve e outros, ao direito ao lazer, tá? E outros direitos. Então, aqui, na segunda geração, é o Estado que tem a obrigação de fazer. Na primeira geração, o Estado tem a obrigação de não fazer. Na segunda, o Estado tem a obrigação de fazer, tá? Então, esses direitos aí de segunda geração, eles vão ganhar força justamente após a Segunda Guerra Mundial, tá? Aliás, após a Primeira Guerra Mundial, ali, lembrando a vocês que na própria Guerra Mundial, acontecendo a guerra, acontecendo a Primeira Guerra Mundial, em 1917 nós vamos ter a Revolução Russa, né? E a Revolução Russa acontece ali e ela se consolida, vai se consolidar depois do fim da Primeira Guerra Mundial, e a partir dali vai surgir as ideias do estado do bem-estar do bem-estar social, tá? Justamente na ênfase da Revolução Russa, que defendia esses direitos sociais, econômicos e culturais. Um instante. Tá? Então, esses direitos aí, o Estado deve garantir essas políticas, por meios, principalmente de políticas públicas, tá? Para garantir esses direitos de oportunidade, tá? Direitos de oportunidade iguais a todas as pessoas. Falando novamente, tá? É obrigação do Estado garantir esses direitos a todas as pessoas. Bom, esses direitos, eles aparecem na forma daquilo que nós chamamos de direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Por quê? Porque impõe ao Estado um conjunto de obrigações que vão se materializar nas normas constitucionais, na execução de políticas públicas, em programas sociais e em ações que são chamadas de ações afirmativas, cabendo ao Estado a obrigação sempre de cumpri-las, caso contrário, o Estado estará sujeito a sanções, tá? A sanções diversas. Muitos ordenamentos jurídicos, tá? Foram influenciados por essa classificação. E a própria Constituição francesa foi influenciada por esses direitos de primeira geração, tá? A Constituição também mexicana de 1917, ela foi influenciada pelos direitos de segunda geração, tá? Foi influenciada por esses direitos aí de segunda geração. O Tratado de Versalhes, que regulamentou o pós-guerra, tá? Ele foi, depois nós vamos tratar um pouquinho e vamos conversar a respeito desse Tratado de Versalhes. Eles foram influenciados também pela primeira e segunda geração. O Tratado de Versalhes é de 1919. Tivemos também a Constituição Alemã, a Constituição da República de Weimar, em 1919, né? E tudo isso daí, todas essas gerações de direitos humanos de primeira e segunda geração, eles vão influenciando todos os países democráticos
a partir da Segunda Guerra Mundial, todos os países democráticos vão criar, nos seus ordenamentos jurídicos, instrumentos e normativas jurídicas para a proteção do cidadão de uma maneira geral, por meio de ações afirmativas e negativas, como falamos com vocês, né? No Brasil, aqui no Brasil, os direitos sociais, eles vão aparecer lá no artigo 6º da nossa Constituição, tá? No artigo 5º, nós temos elencado praticamente a Declaração dos Direitos Humanos, todinha. E no artigo 6º está elencado aí os direitos, esses direitos sociais, tá? Além desses direitos aí, existem outros que estão colocados, que está colocado aqui no slide, nós temos outros, como, por exemplo, da segurança, da previdência privada, da previdência social, da maternidade, da infância, da assistência aos desamparados, e etc, etc. Aí, para vocês saberem um rol desses direitos sociais, econômicos e culturais, basta ler aí o artigo 6º da Constituição, tá? Além disso tudo, tá? Nós temos aí elencado em várias partes da nossa Constituição os direitos econômicos. Então, no artigo 170, principalmente, e na nossa Constituição, esses direitos econômicos estão elencados aí. E vocês já vão estudar isso em economia e em direito empresarial já no semestre que vem, no 5º período. No artigo 170, lá fala assim, sobre os direitos econômicos, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social. E aí, continua, não dá para a gente falar tudo, né? Bom, nesse artigo 170 aqui, é muito interessante, muitos de vocês que gostam aí de direito econômico, de direito civil, o artigo 170 é muito importante, por quê? Porque ele trata de alguns princípios básicos do nosso Estado brasileiro, que está ali colocado, inclusive, nos 4 primeiros artigos da nossa Constituição, mas ele é repetido lá no 170. Mas o que fala lá, por exemplo, nesse artigo 170 e continuando, tá? Ali fala sobre os princípios da livre concorrência, da função social da propriedade privada, da defesa do consumidor, das reduções das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego, né? Tinha que mostrar isso para os nossos governantes. Enfim, né? E isso está lá, ainda continuando no artigo 170, a que todos é garantido o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente, inclusive, da autorização de órgãos públicos, salvos nos casos previstos em lei. Né? Então, vejam bem, a importância desses direitos aí, de primeira e segunda geração. Ainda tem um direito cultural, né? Os direitos culturais. Direitos culturais são direito ao acesso às fontes da cultura nacional, vamos dizer assim, da valorização, da difusão das manifestações culturais, dos nossos costumes, do nosso folclore, das culturas populares, das culturas indígenas, tá, gente? E afro-brasileiras, tá? Além da própria proteção cultural do patrimônio cultural brasileiro, né? Tudo isso também está colocado lá na nossa Constituição, no artigo 215 e 216. Então, vejam, nesses exemplos que estamos dando, a influência já desses direitos aqui na nossa Constituição. Mas não é só na nossa Constituição, influenciou praticamente várias outras constituições no mundo todo, tá? Bom, e aí nós temos aí os direitos de terceira geração, que é o direito dos povos, é o direito chamado de fraternidade ou solidariedade, é o direito, então, de todas as pessoas, são chamados de direitos coletivos,
os direitos que são inerentes à coletividade, a toda a humanidade, de uma maneira geral, né? De toda a humanidade. Esses direitos de terceira geração, eles ganham muita força, tá? Muita força a partir da década de 60, dos anos 1960, tá? É que eles vão ganhando essa força. Então, eles vão ser conhecidos como direitos difusos. Os direitos de coletividade são chamados também de direitos difusos. Por quê? Porque são direitos, vamos dizer assim, cujos os titulares, eles não se pode determinar, eles são indeterminados. Nós não podemos determinar quem é o titular de direitos, o titular desses direitos. Nós não podemos nem ou mesmo mensurar o exato número, grupo de pessoas que são beneficiários desses direitos aí, tá? Então, eles são chamados de direitos difusos, direitos que não se pode determinar nem mensurar o número exato de beneficiários. E são chamados também de direitos coletivos, pois possuem um número determinável, tá, de titulares que compartilham determinadas condições. Exemplo disso daí, como vocês estão vendo aí, são a preservação do próprio meio ambiente, a preservação de grupos de vulneráveis, né? De grupos sociais vulneráveis, como, por exemplo, os próprios índios, tá? Que estão na matriz étnica aqui nossa no Brasil, né? Deixa eu ver aqui o que nós podemos falar além do mais disso. Bom, só para dar um exemplo aí, para evidenciar, vamos dizer assim, a diferença entre esses dois tipos de direitos aí, como são conhecidos, coletivos e difusos, né? Vamos usar um exemplo dos alunos que são matriculados, né, na rede estadual de ensino, e que estão ligados entre si através de matrícula escolar. Esse é um grupo com interesse coletivo, mas nos interesses difusos, os titulares, eles se unem através das circunstâncias de fato, como a vinculação de uma propaganda enganosa na televisão, onde não é possível calcular quantas pessoas, muitas vezes, são atingidos quando alguns dos direitos, então, são perdidos, né? Ou são suprimidos. Fato, a defesa dos direitos da terceira geração não é mais responsabilidade somente do Estado, tá? Ela talvez seja a maior das características aqui desses direitos de terceira geração. Ele não é responsabilidade única e exclusiva do Estado, mas é uma, vamos chamar assim, de tutela compartilhada conosco, representantes da nossa própria sociedade civil, né? Nós temos responsabilidades para defender esses direitos aí, tá? Esses direitos, eles são também chamados de transindividuais, tá? Mas a maioria da doutrina agora prefere, ao invés de falar que esses direitos são também transindividuais, de dividirem em uma dimensão outra, ou uma quarta geração de direitos, os direitos transindividuais, tá? Esses direitos que passam de quarta geração, que passam a ser identificados como transindividuais, são direitos que exigem ou que só podem acontecer se acontecer ações coletivas, tá? Ações coletivas para garantir no seu exercício que está
condicionado à existência de um determinado grupo ou de um determinado grupo ou não de pessoas, tá? Então, a ideia dos direitos de quarta geração, no que diz respeito aos direitos transindividuais que transcendem a realidade individual de cada pessoa, tá? É que ao alcançar determinado tipo de direitos, esses mesmos direitos irão beneficiar tantas outras pessoas, além de nós mesmos ou de determinado grupo de pessoas. Consequentemente, a violação de tais direitos também violam esses direitos aí das pessoas, tá? Bom, no plano internacional, por exemplo, né, são exemplos de direitos de terceira geração, o direito aí, nós já colocamos aí, como vocês viram, além desses, sobre o meio ambiente, a conservação do patrimônio histórico e cultural, nós temos aí o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito de comunicação e o direito de autodeterminação dos povos, tá? É o direito de fazer as suas próprias escolhas, é o direito de valorizar a sua própria cultura. Isso cai muito em prova de concurso. Daqui uma ou duas aulas nós vamos trabalhar o que vem a ser esse direito de autodeterminação dos povos, tá? Bom, sobre, então, esse direito de quarta geração, os direitos individual, aí vai ficar uma pergunta, pois isso aí é muito mais uma questão doutrinária nos dias atuais, tá? É um debate intenso ainda que está acontecendo, do que do que, uma afirmação catedrática dessas doutrinas. Tá? A existência a questão é possível existir uma quarta geração? Bom, a existência de uma quarta geração de direitos humanos, então, é um assunto debatido, que está em debate ainda hoje, em vários ambientes, em faculdades, na ONU, etc., né? Bom, para aqueles que defendem a sua existência, a quarta geração, ela desenvolve-se em torno de dois eixos específicos, tá? Nos direitos da bioética e nos direitos da informática. Essa geração, tá? Ou seja, essa quarta geração de direitos transindividuais, ela é geração concebida diante vamos dizer assim, do contexto sócio-histórico do século XX que vivemos, estamos vivendo, né, a partir do século XX, já estamos no XXI, que vivemos como resultado desse processo, né, de globalização que envolve direitos políticos, que envolve participação democrática, que envolve a relação do pluralismo, das diversidades e as questões da informação. Todos esses direitos fundamentados aí no princípio da dignidade humana, logicamente, contra as intervenções abusivas, sejam elas por parte do Estado, ou seja ela por parte de pessoas, de governantes ou de pessoas particulares, tá? No eixo aí do direito da bioética, né, decorre, então, um avanço da biotecnologia, da engenharia genética, que aparece aí como preocupação, além de temas também no que diz respeito como suicídio, eutanásia, aborto, reprodução artificial, manipulação do código genético, etc, etc, né? Então, é algo novo que está se consolidando ainda. Também no eixo aí do campo da informática, né, nós estamos com formas muito complexas, entre essas que nós estamos aqui falando com vocês, né, de comunicação. Além do mais, nós temos aí uma série de preocupação com transmissão de dados através de meios eletrônicos e interativos, né? Nós estamos expostos aí à mídia, as nossas particularidades aí estão muito relacionadas aí com os problemas que envolvem comércio virtual, que envolve invasão
de privacidade, que mais? Pirataria, direitos autorais, enfim, uma série de coisas aí dos quais nós estamos envolvidos. Então, essa discussão, logicamente, faz parte deste ambiente aí de debate dos direitos humanos. Há uma corrente aí que fala que os direitos humanos se fecharam lá por ocasião da própria criação dos direitos humanos, e nós sabemos bem verdade que não é bem assim, né? Bom, mas essa é uma discussão e se encaixa naquele rol que nós falamos na aula passada de desafios ainda, para percebermos que os direitos humanos, eles não são que os direitos humanos, eles não estão fechados, eles não são fechados, ou que não existem somente determinados tipos de direitos humanos, tá? Então, essas coisas que nós estamos aqui conversando e falando com vocês, elas são características específicas próprias desse debate sobre os direitos humanos. Bom, eu gostaria de que vocês prestassem atenção muito nisso daqui, sobre as características dos direitos humanos, tá? Os direitos humanos têm algumas das características e que vocês devem prestar atenção e muito nisso daí, tá? Pois é matéria de prova, certamente deve cair na prova. A gente pede isso daqui, tá? Porque isso cai em prova de concurso. Nós temos aí uma série de direitos, de características dos direitos humanos, que vão até além dessa realidade aqui, tá? Mas nós vamos discutir e vamos falar algumas dessas características aqui para vocês. A primeira dessas características que vocês estão vendo aí é a historicidade, tá? O que quer dizer isso? É que os direitos humanos, eles são históricos, eles são construídos historicamente, né? Eles foram reconhecidos em diversos momentos históricos da vida do homem. Desde a antiguidade até chegar em nossos dias aqui, né? Esses direitos, vários desses direitos, eles foram afirmados, tá? Em cada período da história humana, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, moderna, até chegar nos nossos dias, em vários períodos, vários desses direitos foram sendo reconhecidos, né? E então os direitos humanos acabam sendo uma expressão histórica da própria existência do homem, tá? Da própria existência do homem. Isso, Hélia. Muito bem, a Hélia está sempre ligadona, né? Eu vi a hora que a Hélia entrou, né? Infelizmente, alguns ainda pensam que os direitos humanos são normas pragmáticas, que funcionam, são pertinentes a determinado contexto sócio-histórico. Não, gente, não é isso, né? Esses direitos, eles são constantes, eles fazem parte, eles são inerentes no nosso dia a dia. Nós precisamos entender isso, né? E na medida que vamos entender isso aí, também concordo aqui com o que a Elia está falando, né? Na medida que a gente vai entendendo aí, isso aqui, nós vamos perceber que deve haver, sim, a previsão legal em vários sentidos para que esses direitos sejam implantados. Inclusive, nós vamos até falar sobre o sistema de implantação desses direitos humanos, que também vai cair na prova, né? Tá? Muito bem. Tem que ser assim, né, o Felipe? Bom, então essa característica, né, essa característica é muito importante, é a historicidade. Tá aqui numerado de 1 a 8, isso não quer dizer que isso aí é o número de importância histórica,
a historicidade vem em primeiro lugar, que é mais importante. Não é nada disso. Também é questão muito mais, questão de muito mais de pedagógico, né? Segunda característica, inalienabilidade. São direitos intransferíveis, inegociável, né? Não dá para pegar meu direito à vida, meu direito à minha liberdade, a sua, e vender esse direito, transferir esse direito, né? E também não dá para pegar outra pessoa querer comprar esse direito. Não existe isso, tá? Então, ele é inalienável. Eu não posso vender, né? Eu não posso vender os meus direitos. Eles não são intransferíveis. Os direitos humanos, eles são assim, tá? Imprescritível, tá? Imprescritível. Que não que não se prescrevem, né? E aí entra até naquilo que a Hélia estava falando e algum outro aí também estava falando, né? Tem gente que acha que os direitos humanos só valem para determinado povo, ou que os direitos humanos só valem para determinada época. Nada disso. Os direitos humanos, eles são imprescritíveis. Eles, o direito à vida, por exemplo, a liberdade de expressão, a igualdade, são direitos que foram defendidos lá na Idade Antiga, e eles são muito atuais, muito atuais. Nós não conseguimos viver sem esses direitos aqui hoje. Então, eles não se prescrevem, eles não se prescreveram, né? Não se prescreveram, tá? Eles não se deixam de ser exigíveis em razão do não uso. Outra coisa, inviolabilidade, né? Então, nenhuma lei constitucional, nem nenhuma autoridade pode desrespeitar os direitos fundamentais de outros, né? Então, vamos pensar aqui na esteira da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram considerados uma raça inferior. Então, uma norma constitucional na Alemanha privilegiava, por exemplo, a raça ariana. Ora, gente, isso aí significa que isso não deve acontecer, isso é proibido, isso não pode ser assim, tá? Então, nenhuma lei constitucional, nem autoridade pode desrespeitar o direito fundamental de outro. Irrenunciabilidade, né? Nenhum ser humano pode abrir mão da existência desses direitos. Gente, eu vou fazer o seguinte, olha, eu tô quebrado igual arroz de terceira, tá? Professor geralmente é assim, tá? A gente é quebrado igual arroz de terceira. Mas eu tenho liberdade. Você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a minha liberdade e vou vender ela aí, porque eu estou precisando de dinheiro para pagar as minhas contas. Tem muita gente que estaria até disposto a fazer esse tipo de negócio, né? Mas eu poderia renunciar a um direito. Não posso renunciar nem abrir mão de nenhum dos meus direitos, tá? Ele é irrenunciável, é meu direito. Eu não quero isso. E aí? Não, para com isso, não é por aí, né? Outra característica, universalidade. Nenhum ser humano pode abrir mão da existência deste direito, né? A própria concepção aí universal dos direitos humanos, o próprio nome já está falando, né? A concepção universal desses direitos humanos decorre da ideia de que os direitos humanos pertencem a todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção fundada em atributos inerentes ao ser humano ou posição que ocupam, tá? Nós já falamos isso com vocês, tá? Limitabilidade. Não há nenhuma hipótese do direito humano absoluto. Não há nenhuma hipótese de direito humano absoluto. Eis que todos podem ser ponderados com os demais. Viu aqui, Felipe? Isso aqui é uma característica dos direitos humanos, aquilo que você falou no início. Todos têm o direito à vida? Sim, todos têm o direito à vida, mas há
casos previsíveis em que as pessoas podem perder a sua vida, podem perdem o direito à própria vida? Sim, caso de guerra é uma coisa, tá? É uma situação. A própria questão do aborto que nós falamos no início com vocês é um aborto, é uma questão no que diz respeito a essa questão da limitabilidade das leis, tá? Dos direitos humanos. E olha, esse seguramente é o direito mais importante do próprio ser humano. Ele é um direito absoluto, ele é um direito relativo, depende de determinadas situações. Nós iremos discutir isso aí com vocês, tá? Então, é bem discutível essa ideia da corrente absolutista, que restringe, restritiva a limitação dos direitos humanos, tá? Direitos humanos, tá? Direitos humanos, eles são complementares. Há uma complementariedade dos direitos humanos. O que significa isso? Os direitos humanos fundamentais, eles não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta, com a finalidade plena de sua realização. Entenderam isso daí? Vamos lá. Por exemplo, direito à vida. Todos têm o direito de viver uma vida com dignidade humana. Então, eu tenho o direito à vida, mas o que vai me garantir uma vida boa, digna, os outros direitos que eu tenho. Direitos como liberdade, direitos sociais, como nós já falamos aí com vocês, econômicos e culturais, por exemplo. Então, acaba os direitos humanos sendo, então, complementares. Existem outras características também dos direitos humanos? Existem outras características aí dos direitos humanos? Sim, existem. Por exemplo, nós poderíamos chamar a atenção de vocês sobre a inerência dos direitos humanos. O que significa isso? Que os direitos, que a própria noção de direitos humanos, eles são inerentes a cada pessoa simplesmente pelo fato de existirem. Se eu existo, eu já tenho o direito, mesmo sendo um Zé Ninguém considerado pela sociedade, né? Mesmo aquele marginalizado e excluído dentro da sociedade, ele já, os direitos humanos são inerentes a ele, pois ele é uma pessoa. Isto é uma ideia do justnaturalismo, que nós debatemos aí com vocês, tá? E que a gente vai finalizar essa discussão lá em Filosofia 2, Filosofia Jurídica. Poderia também falar aí sobre a interdependência desses direitos humanos, né? No que diz respeito a isso, entender que determinado tipo de direito, ou que determinado direito, ele não alcança a plena eficácia sem a realização simultânea de algum outro direito ou de todos os outros direitos de maneira simultânea, quase que simultânea, tá? Então, assim, para que um tenha direito contemplado, necessariamente que outro direito também seja realizado. Um exemplo, não é possível ter o direito à saúde concretizado se nós não temos um direito à alimentação adequada, a um ambiente saudável, à moradia, e etc., né? Então, a gente poderia discutir isso que nós estamos discutindo isso com vocês aqui, né? Bom, tudo isso daqui fazem parte das características do próprio ser humano, né? Do próprio ser humano. Nós não vamos aqui trabalhar muito isso daqui, tá? Porque o tempo vai se esgotando. Mas nós podíamos falar das características próprias do homem, mas também não é o interesse agora da nossa discussão, né? Bom, só gostaria de ressaltar que essas características dos direitos humanos aqui que estamos
falando com vocês, elas foram estabelecidas aqui também no Brasil. Várias dessas características dos direitos humanos podem ser percebidos na nossa Constituição, podem ser percebidos na nossa sociedade como um todo. Por exemplo, a igualdade de gênero, né? Então, na nossa Constituição, há uma igualdade de gênero, pelo menos no aspecto formal, né? Os direitos e deveres, eles são igualitários entre homens e mulheres. Há uma distância, eu sei disso, né? Mas, de uma maneira geral, há igualdade de gênero. É afirmado isso na nossa Constituição. Também na nossa Constituição, nós vamos estudar com vocês aí, no artigo 5º, a proibição da tortura e ao tratamento desumano, né? Foi proibido aqui no Brasil, e isso não acontece mais, né? Vocês sabem que isso aqui não acontece no Brasil, né? Deixa eu ver o que mais. Então, a proibição da tortura que nós falamos aqui com vocês, né? E ao tratamento desumano. É algo que está garantido na nossa Constituição. Liberdade de expressão, de pensamento, de religião, de crença, né? Liberdade dos meios de comunicação, de proteção à vida, acesso garantido e gratuito à justiça, proibição de penas de morte. Então, são vários direitos expressos, né? São vários direitos humanos expressos na Declaração dos Direitos Humanos que estão colocados aqui na nossa Constituição, né? No nosso ordenamento jurídico. Lógico, o grande problema disso que eu estou querendo dizer e falar com vocês, para a gente fazer o fechamento, finalizando essa discussão da aula passada. Os desafios na implementação dos direitos humanos é muito grande ainda. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil deixa muito a desejar em várias áreas, em vários sentidos aí, para a eficácia desses direitos humanos. Por exemplo, precisa implementar medidas eficientes que alcancem a efetivação dos direitos humanos, né? Medidas mais eficazes, tá? Garantir o respeito, tá? O pluralismo, a diversidade. Nós falamos tudo isso, mas falamos de oba-oba, falamos de boca para fora. Nós estamos vivendo em um período de polarização de direita e esquerda, isso é muito ruim. E aí, nesse sentido, o da esquerda fala que faz as coisas, nunca fez, ficou demonstrado. O outro falou que vai fazer e não vai fazer nada. Então, nós temos dois extremos, e o fato é que precisaria ser implantado medidas para melhorar a situação e as condições dos direitos do homem e do indivíduo, né? Manter a memória viva a violação dos direitos humanos. Isso daí é uma coisa que a gente não deveria se esquecer, né? É interessante em como, muitas vezes, alguns outros países relembram, por exemplo, os mortos nas guerras, né? Nós nem ao menos sabemos se nós tivemos mortos nas guerras. Parado para pensar nisso, né? A gente fala que alguns pracinhas foram para a guerra e que eles voltaram, que foram passear, né? É triste, né? Manter a história viva das lutas históricas que construíram os direitos humanos. Vejam bem, gente, nós vivemos um período recente, passado recente aí, de ditadura militar. Nós tivemos um período em que as pessoas tiveram seu direito de escolher os seus candidatos suprimidos, pessoas foram perseguidas, mortas, né? E nós não lembramos disso, nós não entendemos nem o que é isso, né? E esses direitos foram garantidos, né, por meios de lutas, muitas mortes aconteceram para que hoje nós estejamos aqui a escolher
os nossos candidatos aqui há menos de 2 meses, né? No entanto, quantos de nós aqui desprezamos aí o dia de escolher o candidato, de escolhermos os nossos representantes? São muitos. A eleição passada, por exemplo, na eleição retrasada, a quantidade de pessoas que deixaram de votar no segundo turno, eu me lembro, na época, a Aécio Neves, né, deixaram de votar nele para ir para a Paraia. Em São Paulo, teve um índice altíssimo de abstenções. Isso é ruim. As pessoas preferiram ir para a praia do que exercer o seu direito de cidadania, tá? Então, nós precisamos aí, nós precisamos superar essa ideia de que os direitos humanos são efetivos. Não, eles precisam, inclusive, ser efetivos. Eles não são, eles precisam ser consolidados, ok? Essa foi a discussão nossa aí, introdutória, mas, apesar de ser introdutória, nós chamamos a atenção aí de vocês de vários pontos que está relacionado com os temas das nossas aulas aí durante o semestre, tá? Então, nós falamos sobre os conceito de direitos humanos, relacionamos direitos humanos com política, com história, com economia, com filosofia, e estamos aqui concluindo que os direitos humanos ainda é um desafio a ser buscado, e que cada um de nós tem parcelas aí de responsabilidade na consolidação destes direitos humanos. Ok, gente? Amém? Aleluia? Amém. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisinha? Pablo, Elton, Esther, muito bem. Então tá jóia, gente. Nós vamos ficar por aqui. Olha, só para avisar e reforçar novamente. Vocês devem olhar sempre no dia de aula. No dia de aula, a gente abre uma sala de aula nova, né? Nós temos que abrir a sala de aula. Então, hoje nós abrimos a sala de aula dessa semana. Então, ali fica postado os materiais todos, postado os materiais não, as aulas nossas, ali tem algumas tarefas que vocês devem fazer, como, por exemplo, fazer a leitura do texto, tá? Que está lá proposto, para que vocês possam ter um entendimento maior aqui, o professor não ficar falando sozinho, né? Então, que vocês possam ir ali e ver, fazer a leitura, tá? Do texto lá, por exemplo. Depois, os exercícios que nós que está proposto, que nós vamos propor para vocês. Depois, assistem a aula síncrona. Os materiais ficam lá. Agora, lembrando, tá? Todos os dias de aula estará postado, no dia da aula, postado o link para vocês. Sempre esse link, tá? Vocês poderão buscar ele, e eles estarão disponíveis alguns minutos antes da aula. Aí vocês podem entrar e a gente vai liberando para vocês aí, tá? Esse é o melhor local. E de quando em vez, para vocês acostumarem, eu vou mandando para vocês aí um avisinho aí pelo portal AVA, né? Agora, para isso, primeiro tem que fazer, não como meu amigo Felipe, né? Tem que entrar de vez em quando no AVA. Primeira coisa. Segunda coisa, tem que ir lá, futricar, tem que ler o material lá, né? Ficar de acordo mesmo, né, Vitor? Porque senão dá zebra, né? Tem que ver a mensagem que está escrito lá, né? Que a gente manda nos e-mails, que a gente manda no liceu, que a gente manda no celular, né? O Felipe, por exemplo, ele não vê, aí ele fica louco, onde está esse negócio? Onde está? Fica aí doente, né? Ele só vê o que ele quer lá no celular, né? Então, fazer o quê, né?
é necessário fazer isso, tá bom? Tá combinado, então, a partir de semana que vem, a primeira coisa que vocês fazem é olhar lá, tá? No portal AVA lá, no ciclo 1, tá? Olha a data da aula, tudo direitinho. Este conteúdo que eu dei já está lá, tá, Fabrício? Procura lá em apresentação, já postei lá. Está em apresentação. Tem um livro que eu postei para vocês, que está na biblioteca virtual, mas muitos de vocês não têm acesso, então coloquei lá. Então, tá tudo lá. Os slides, materiais, a gente vai colocando lá. O livro é muito bom. É de Flávio Piovesan, é um clássico, tá? Pós-doutora, brasileira e trabalha para a ONU, tá? É consultora da ONU para assuntos de direitos humanos internacionais. Beleza? Vamos ficar por aqui. Mais tarde ou amanhã eu converto essa aula e disponibilizo para vocês lá no YouTube. Aí vocês podem ter acesso. Até semana que vem e até mais tarde, um pouquinho, tá bom? Um abraço para todos vocês, então. Boa noite, professor. Até lá, até semana que vem. Um abraço, tá? Obrigado. Um abraço para todos vocês.